Beleza. Então, podemos começar oficialmente, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, eu quero começar lendo Mateus capítulo 28, que diz assim, é o famoso texto da grande comissão, Mateus 28, do verso 19. A partir do verso 19. Diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele termina dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, esse é o texto chave para a gente começar a falar sobre discípulo, né? Jesus, ele deu a ordem para que a gente fizesse discípulo. E todo mundo sabe que discipulado é importante, isso não é novidade para ninguém, e que ele é tão importante que não pode ser separado. Eu estava discipulado como algo essencial, né? Como estão declarando aí. Uma coisa muito essencial que não pode parar de forma alguma. É muito importante para que o cristão ele possa se manter firme, ele possa se manter fiel. Então, eu gostaria aí que a Camila também falasse um pouco a respeito disso. Qual a importância que você acredita, Camila, que o discipulado tem para nós? Bom, pessoal, boa noite. Desculpa aí a muvuca aí da minha internet. Mas eu e o Thiago, a gente é amigo já há quase 2 anos e a gente sempre conversa sobre discipulado. De como o discipulado ele é a base do cristianismo, ele é a base para a formação do discípulo, ele é a base para o discípulo continuar, sabe? Eu acredito que Deus está permitindo esse tempo, né, de crise para a gente, né, para toda a sociedade, mas principalmente para nós cristãos, porque muitas das vezes a gente estava tão engessado nas 4 paredes e nós esquecemos de formar discípulos, né? Nós ensinamos o povo a irem para a igreja e ouvir o pastor falar, ao invés de ensinar, como Mateus 28, 19 diz, ensinar o povo a fazer discípulos, ensinar o povo a aprender sobre Jesus. Então, eu acredito que a gente parou de fazer isso, engessou a igreja, né, resumiu a igreja a 4 paredes e esquecemos da base, que é o que faz a pessoa perseverar, é o que faz a pessoa conhecer Jesus, conhecer a Trindade, né? E ter o desejo de semear isso. Então, o discipulado, ele é tudo, ele é a base, é o que faz a pessoa perseverar, é o que realmente forma o caráter cristão. Exatamente, isso aí é a base, né? É a base de tudo, porque sem o discipulado, o cristão, como cristão, ele não consegue ter o básico da fé, né? O leite, né? Como as escrituras afirmam, o próprio Paulo e o apóstolo Pedro vão falar muito a respeito sobre isso. E a gente, quando estava começando, a gente já tinha preparado até um script, até de você se apresentar e quase que não ia dar certo. Mas vamos aproveitar agora para que você se apresente também para o pessoal conhecer mais você. Fala um pouquinho aí da sua vida, da sua origem. Bom, pessoal, meu nome é Camila, faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular João de Deus, aqui na cidade de Petrolina, no Pernambuco, né? Auxilio meu esposo no Ministério Pastoral, sou líder dos jovens, lidero as mulheres e estou aí fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer, né? Que é fazer discípulos. Exatamente, isso aí que é a base de tudo. Então, já que você conseguiu se apresentar, graças a Deus, vai dar certo, em nome de Jesus. Jesus vai segurar essa internet pra gente aí. Então, continuando a falar sobre essa questão do discipulado, eu preparei realmente o escrito para a gente poder se guiar, e é importante a gente falar também agora sobre como é que a gente mantém o discipulado nesse tempo, assim, quais os desafios que o crente ele vai enfrentar agora
que o cristão tá enfrentando nesse tempo de quarentena para ser discipulado, tanto para o discipulador quanto para o próprio discipulado, né, que precisa precisa do conselho, precisa daquela conversa 1 a 1, porque mesmo com os recursos que a gente tem da internet, videoconferência, que ajuda bastante para isso, muitos não têm o acesso a essa internet, muitos ainda não têm o acesso a esses dados, que é até interessante que, como eu estudo muito essa questão de internet, de dados de informação, no Brasil ainda existem em torno de 50 milhões de pessoas que não têm acesso básico à internet. Então é um número assim que você pensa, poxa, eu achava que tinha internet em todo lugar, mas tem gente que não tem. Então, como é que a gente... realidade, para mim aqui, isso é uma realidade. Exatamente. Então, por isso que eu chamei você também para falar sobre isso, porque é uma realidade sua que você está enfrentando e que muitos também que vão estar acompanhando a gente aqui também estão enfrentando essa situação. Tanto para quem está discipulando, quanto também para quem é o discipulador. É muito difícil. Então, conta aí pra gente uma experiência, talvez, que você está tendo que enfrentar aí nesse tempo. Bom, eu quero falar primeiro sobre a questão, quais os desafios que a gente vai ter durante esse período, né, para discipular e ser discipulado e ter uma intimidade com Deus, né? Eu acredito que o maior desafio nesse tempo de quarentena é a gente conseguir organizar o tempo. Eu não sei se todos têm essa mesma dificuldade, mas acredito que quando a gente fica em casa, a gente termina ficando com um tempo mais ocioso, né? Porque a gente sempre acha que vai dar tempo fazer, sempre vai dar tempo orar, sempre vai dar tempo ler a Bíblia. E termina que eu acho que o nosso primeiro desafio é a questão da organização do tempo, porque a gente acha que já tem muito tempo e termina, muitas das vezes, procrastinando. Né? Eu acredito que o segundo desafio é o celular. A gente conseguir deixar o celular de lado. Né? Misericórdia, é verdade. Então, são duas coisas que eu acho que são nossos inimigos nessa quarentena, né? A organização do tempo e o celular. Isso. Eu falo por mim, que eu estava até comentando hoje, que eu funciono muito melhor com rotina, porque eu sei que quando eu estou trabalhando, estou estudando, se eu tenho o meu horário de ler a Bíblia, eu tenho um horário de orar, eu tenho um horário de ler meu devocional, e que se eu não fizer aquilo naquela hora, eu não vou conseguir fazer depois. Então, nesse período de quarentena, eu estou tentando me organizar, porque eu acho muito difícil você se organizar, você tendo o tempo ocioso. Então, acho que esse é o nosso... Tempo demais. A gente agora está com tempo demais e termina não fazendo nada. Nada, exatamente. Para a gente que é discipulador, para o discipulador, há um desafio ainda maior, porque... no meu caso, aqui na minha realidade, a gente tem pessoas que não têm acesso a telefone, não têm acesso à internet, e termina que se você não conseguir ir na casa da pessoa, você não vai ter contato com ela. E exatamente. A minha realidade, além da questão do telefone, né, as pessoas não terem acesso, muitas pessoas, a gente também tem a dificuldade da alfabetização. Então, muitas pessoas também não sabem ler. Então, se torna também um desafio, porque você tem que discipular, cuidar, acompanhar pessoas que não tem como você falar com ela, não tem como, pelo menos, ela ler a Bíblia dentro de casa, é uma dificuldade muito grande. Então, a gente precisa romper isso no discipulado 1 a 1. Né? A gente como discipulador, como servo de Jesus, mesmo tendo que obedecer aí a quarentena, mas a gente não pode deixar os nossos irmãos que não tem a mesma firmeza na fé, a mesma base que a gente, né, perecer. A gente tem que, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, a gente estando lá tudo organizado, com máscara, tem que ir na casa dessas pessoas que não têm acesso a telefone, não têm acesso à alfabetização, para poder levar uma palavra. Porque se a gente não fazer isso, as pessoas elas vão esfriar na fé. Né? Nem todo mundo tem uma base espiritual, de conhecimento também, para poder permanecer em Cristo durante essa fase. Então, a importância da gente também, todo mundo que é cristão, ter essa preocupação com o irmão que está do lado, né?
Porque muitas das vezes a gente deixa de olhar para aquele irmão que está do lado. A gente pode fazer alguma coisa, eu moro perto de Cicrano, então eu vou me reunir com aquela pessoa ali, porque eu não vou deixar meu pastor sozinho nessa. Então, acredito que vai muito dessa questão do membro, né, do cristão, entender que ele também pode contribuir nesse momento. Exatamente. É muito importante o seu posicionamento, porque, assim, como eu estava falando no começo aqui, que as pessoas, muitas pessoas não vão ter acesso à internet. E, assim, respeitando até mesmo a própria quarentena, como foi dito pelo governador, pelo menos do nosso estado aqui, que a aglomeração pode ter aglomeração entre aspas até 10 pessoas. Então, há pessoas que você, sabendo da dificuldade delas, você pode ir até a casa delas e, logicamente, mantendo toda a questão de prevenção, que é usando máscara, se puder, levando álcool em gel, mas podendo, não deixando de realizar esse tipo de tarefa, que é muito importante. E que você também falou que um membro que mora junto do outro e sabendo da necessidade que aquele membro tem é muito importante. E principalmente aquele membro que é recém-convertido e que alguém que já está sendo discipulado há muito tempo e que já tem uma firmeza na fé pode ajudar o seu pastor a estar indo lá e lendo a Bíblia com o irmão, orando junto com o irmão, até mesmo assistindo as lives de culto com o irmão, porque é importante, de certa forma, manter essa forma de entrosamento com os irmãos. Isso é muito importante que a gente possa fazer, porque a gente não vai poder alcançar todos. A gente não pode ir na casa de todos. A internet está aí para ajudar muito, mas, infelizmente, a gente tem esse desafio muito grande. E falando um pouco sobre o desafio que o discipulado ele tem, como você falou, a questão do celular, a questão da organização do tempo, é muito importante, mas também eu tenho só um ponto também a acrescentar aí, que é a questão da disciplina, sabe? A disciplina nesse tempo ela é muito importante, porque você precisa ter horários definidos para fazer as coisas da forma certa. Porque você acha assim, tá todo mundo achando assim, agora eu tenho tempo livre demais, então qualquer hora eu posso fazer o que eu quero. E não é assim. Quando a gente está sem coisa para fazer, o tempo voa, corre, parece que nem tempo tem. Então, assim, é bom estipular um horário, sabe? Não dorme muito tarde, ou sei lá, ou tipo, vai dormir tarde, mas de manhã tenta fazer algo assim, tenta manter a disciplina, o devocional, a leitura da palavra, nos horários corretos, para que você possa ter o tempo bem organizado, bem amarrado, e que você não possa ficar assim, depois eu oro, depois eu leio, não, depois eu converso com o meu discipulador, aí fica arrumando tempo, né? E aquela questão da procrastinação, ficar adiando as coisas para fazer conforme o tempo. Então, é importante a disciplina, pessoal, nesse tempo, ajuda muito. Então, basicamente, esses são os maiores desafios, né? Então, vamos passar aqui para o próximo bate-papo, falando a respeito um pouco sobre isso, né? Uma introdução a essa disciplina cristã e vamos falar um pouco da disciplina que a gente tem. Se a gente pode ajudar alguém com isso, como é que a gente está mantendo a disciplina da gente? A minha, a sua, Camila, como é que a gente está mantendo essa disciplina, esse tempo de oração? Como é que a gente faz, sabe? Eu sei que cada um tem o seu horário com Deus, tem o seu tempo de fazer. A gente não vai estar aqui dizendo, você tem que orar de manhã, você tem que orar de madrugada. Não é isso, a gente não vai fazer isso. A gente quer
é trazer para você uma ideia de organização de tempo. Isso é disciplina. Começa aí, Camila, que eu já falei que sim. Bom, eu vou falar do tempo de quarentena, né? Porque Beleza. é o que eu estou fazendo no momento. No Exato. momento, eu estou trabalhando home office, então, pela manhã eu já leio meu devocional, né? Leio o devocional, faço a oração. Aí trabalho no período da manhã. Aí quando é meio-dia, às 2 é meu horário de almoço. Então é o horário que eu pego a Bíblia para estudar. Como eu estou estudando Ruth, lendo a minha leitura bíblica lá, então eu estou intercalando, né? Como o livro de Ruth eu estava estudando, então demanda mais tempo, né, do que simplesmente uma leitura. Então eu estava fazendo aí então, tipo, tinha vezes que quando não tinha muita coisa para fazer, aí eu termino ficando no período da tarde, né, estudando, no período da tarde. Eu sempre prefiro fazer durante o dia, porque eu sei que se eu deixar para a noite, pode aparecer alguma coisa à noite e eu não conseguir ler, como já aconteceu. Aparece. Já aconteceu, tipo assim, de eu falar, não, à noite eu vou fazer e terminar chegando à noite, ter que fazer alguma coisa e não conseguir ler. Então, eu estou preferindo fazer entre o meio-dia, às 2, quando é para leitura, ou para estudo no período da tarde, mas assim, quando não tenho muita coisa para fazer do serviço. Né, eu sempre pego o celular do serviço, deixo ao lado e fico com o celular. Então, prefiro sempre ler. Nesse horário, eu estou dando mais prioridade à leitura da Bíblia. Né? Eu terminei o livro A Tolice e a Videira, mas eu estou dando mais prioridade à leitura da palavra, né? Mas estou lendo também um capítulo de um livro, mas não estou lendo tanto, né? Livros, estou lendo mais a Bíblia porque eu estou estudando, né? Aí termina tomando mais tempo. Exatamente. Basicamente é isso, né? Então, assim, você vê que tem que ter uma organização, né? Principalmente você que está trabalhando em home office, que tem que se organizar mais ainda, tem que se policiar mais, porque a pessoa se perde. Exatamente, se você vai se perdendo conforme o dia que vai passando. Então, assim, pessoal, o meu devocional, né, que eu tenho buscado fazer, a minha disciplina, é assim, todo dia pela manhã eu acompanho meu pai, porque a gente vai para a igreja. A gente faz um momento de oração na igreja. Tem gente que vai falar aí, né? Mas não pode abrir igreja. Exatamente, não é isso, né? Não pode fazer culto. E que as pessoas, às vezes, os crentes estão com tanto medo que acham que a igreja pode ficar fechada. Mas está mantendo a igreja aberta para orações na parte da manhã, entre 9 da manhã e meio-dia. Então, o irmão quer ir na igreja, ele quer ir orar, assim, o pessoal que mora perto, ele quer ir orar, ele quer falar com o pastor, até mesmo para discipular, é uma forma até interessante, porque você mantém a igreja aberta, você não mantém uma aglomeração na igreja, mas entrando assim, 2, 3, até 6, mais ou menos. E aí, nesse momento da manhã, entre 9 da manhã e meio-dia, eu estou na igreja. Então, eu estou orando na igreja, eu paro um pouco também para ler, como você falou aí que está focando um pouco mais na leitura da Bíblia. Eu também, ultimamente, estou buscando mais ler a Bíblia, não só ler, mas estudar. E principalmente livros que falam muito a respeito desse tempo. Eu estou começando a estudar o livro de Tiago, comecei hoje e, assim, acho que já desde a semana passada eu estou dando uma olhadinha, uma lidinha, estou ouvindo pregação, assim, que fala a respeito, e aí eu leio Tiago, parece que eu nunca tinha entendido a carta de Tiago como eu estou entendendo agora. Parece eu. Estudei Tiago agora esses dias e foi, assim, muito transformador. Eu estudei junto com a Fran do Graça em Flor. E meu Deus, eu estudei Tiago ano passado e parece que eu não aprendi nada, porque foi como se meus olhos tivessem sido abertos para a carta de Tiago, de quão perfeito ele é e de como ele exorta a gente, né? Exatamente. A carta de Tiago, ela, para esse tempo de angústia, esse tempo de tribulação, é muito bom, muito bom. E eu tenho costume pessoal de, pelo menos assim, eu estou começando a criar agora um costume pessoal
de estar sempre verificando o versículo ou o contexto em várias traduções. Isso é muito importante porque, às vezes, a palavra que vai estar escrita numa tradução, às vezes você vai verificar em outras versões e outras traduções, não tá. Às vezes é específica de uma versão. E aí pode ser que não seja exatamente o que o texto está dizendo, né? Porque a gente sabe a questão dos copistas que escreveram e traduziram e colocaram tanta... às vezes colocaram uma palavra que traduzindo do original não se faz não tem a mesma ligação. Então é importante você estar verificando nas traduções, principalmente as principais traduções. É bom a gente falar aqui, Camila, qual a versão que a gente mais lê. Eu vou falar a minha, você diz a sua. Eu ultimamente, venho lendo mais nas versões Almeida Revista Corrigida e a NVT. Eu estou fazendo um comparativo entre uma versão mais antiga, mais clássica do texto, e uma versão mais atual, mas não deixando de fugir do contexto. Qual a que você está usando? Ó, a minha leitura, né, que eu estou fazendo anual, é a NVI, né, que é a Bíblia em Ordem Cronológica. Então, eu estou usando a NVI, mas não sou apaixonada pela NVI. Já logo digo. Eu acho que ela engole muita coisa. Eu só estou lendo ela mesmo, por conta que é em ordem cronológica. É a única coisa. Mas a de estudo, para estudar livros, eu estou estudando pela Almeida Século XXI, que é essa daqui. E eu gosto muito de linguagem. Para mim, quanto mais tradicional, melhor. King James, a RA, para mim, quanto mais tradicional, melhor. Eu tenho Viva, NVI, NVT, tudo aí, mas assim, eu ainda prefiro o mais tradicional, eu me sinto mais segura. Então, a NVI eu tô lendo porque eu queria ler a Bíblia em ordem cronológica, né? Eu achei muito interessante, mas eu acho que a NVI engole muita coisa, então eu prefiro o mais tradicional. Infelizmente, a NVI, ela dá uma segurada. Eu, ultimamente, estou acompanhando umas lives que falam a respeito sobre essa questão da Bíblia, traduções, pregações. E eu estava pensando esse ano em começar a migrar para a NVI, por achar uns textos, por achar uns textos mais modernos, né? Porque para quem prega para jovem sabe que jovem não vai entender nada de Almeida século XXI, corrigida, aqueles textos, aqueles versículos que falam ser-me-eis, ser-lhe-ás. O cara mal consegue falar isso, né? Então, para o jovem, seria mais viável uma versão mais atual, mas também não deixando de ser tão atual ao extremo. Eu tenho o costume de não indicar, pelo menos pessoalmente, eu não indico a NTLH para ninguém, porque eu acho a tradução da NTLH muito, muito mundana, que se fosse assim, esse termo que eu digo. Porque é uma linguagem até muito chula, se eu poderia falar assim. Então, a NVI é boa, a NVT, você tem também a Viva. Almeida, a Viva. A Viva, ela corre um pouquinho para... É quase um NVT. E também tem a Bíblia A Mensagem, que não é uma Bíblia, é bom informar. Eu também não indicar ninguém. Eu gosto de ler nela assim um salmo, alguma coisa, mas para estudar, não também indico. Como eu faço minhas leituras, eu leio o texto bíblico na ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, os salmos, porque o plano diário da Bíblia que eu faço é o plano diário devocional, que eu peguei lá no Voltemos ao Evangelho, e ele tem umas pausas que você faz durante o mês, e assim, lá sempre tem, você lê um capítulo da Bíblia normal, de um livro normal, e você lê também um salmo, ou um provérbio. Então, o salmo, o provérbio, eu estou lendo na mensagem. E a mensagem, ela traz uma paráfrase, né? Ela traz uma alusão, uma explicação
a respeito do texto, que não é o texto bíblico, é bom informar. Então, assim, para a gente encerrar esse tempo falando sobre esse tempo de disciplina, eu, pela manhã, estou no meu momento devocional, à tarde, eu estou ali procurando fazer eu estou estudando também, estou fazendo uns cursos pela internet, então eu, de certa forma, também estou produzindo pessoalmente para mim, mas também eu também procuro fazer o estudo da Bíblia nesse período de tempo assim, entre 1h30 às 2 até umas 4 horas. E aí, no finzinho da tarde, eu volto novamente a um período de oração e de busca mais. E na parte da noite, que, como você falou, é muito complicado, porque se você for empurrar para fazer tudo à noite, não dá para fazer nada de noite. E aí, quando chega a noite, eu estou sempre assim, procurando estar um pouco também em família, né? Porque a gente também não pode ficar 100% ligado numa coisa. Então é bom ficar em família, estar junto dos pais, estar junto dos irmãos, se você tiver irmão, estar junto desse pessoal e manter uma comunhão. E eu também eu dei uma parada nos livros à parte, né? Que não será a Bíblia, mas eu estou voltando esses dias, eu estou buscando fazer uma leitura a respeito sobre tribulação, tentação, provação, sobre arrependimento. Então, eu separei uns livros para começar a ler essa semana. Eu vou começar, então, eu estou terminando o livro de Mulheres Aconselhando Mulheres, e vou começar também. E vou começar O Sofrimento Não É em Vão, da Elizabeth Elliot. Chegou ontem e eu já estou com vontade de ler. Eu acho que vai caber a gente fazer as indicações dos livros, porque senão não vai dar tempo. Senão vai dar tempo. Vamos lá, a gente já vai chegando para a parte do fim, então a gente vai fazer realmente essas indicações aí de leitura que a gente está lendo, que a gente que a gente já leu ou que a gente está lendo também, é importante. Então, vou deixar você começar aí. Comece, eu falei demais. Bom, gente, não precisa comprar os livros agora, se você não puder, mas é uma dica mais do que seria bacana você ler nessa época. Eu escolhi 2 livros aqui, que é a Trícia Videira, né, lógico, e O Mensageiro da Cruz. São 2 livros que falam, esse fala muito sobre discipulado, assim, é o melhor livro sobre discipulado que eu já li. E esse aqui sobre você ser mensageiro da cruz de Cristo, que termina também sendo uma base para você entender o seu chamado, entender o propósito de Deus, de você levar o evangelho para outras pessoas. Então, assim, eu indico livros que você possa entender seu chamado, né, entender sobre discipulado, de como você pode ajudar a sua igreja nesse momento de crise. Tá bom? Eu também aconselho muito nessa época você ler sobre livros sobre Deus, Trindade, para você conhecer os atributos de Deus. É muito importante a gente conhecer mais de Deus. Então, teve 2 livros que me marcaram muito, que é Deleitando-se na Trindade, da Monegismo, né? Tem que ser. E esse aqui, Experimentando Mais de Deus, né? Que é da Fiel. Então, foram 2 livros que falam muito sobre a Trindade, falam sobre Deus. Eu aprendi muito com esses livros. Acho que foram 2 livros que me marcaram muito. Então, assim, eu sempre quero indicar assim, mais essa questão de livros sobre Deus, para você conhecer mais de Deus, e livros sobre discipulado, de como você servir no ministério. Muito bom, isso aí é muito importante. Esse livro, como você tinha falado, né? O livro da Trícia Videira. É tipo assim, eu passei uma época da minha vida que eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu saía pesquisando livro. E eu conheci os livros pela capa. Então, qualquer livro cristão, pelo menos das principais editoras, eu sei capa, eu sei sinopse, eu sei resenha. Eu quase li o livro ouvindo alguma coisa. Então, assim, esse livro da Trícia Videira, eu já tive muita oportunidade de ter ele, não tive ainda, por não conhecer muito esse livro a fundo, mas depois daquela sua resenha lá no seu Instagram, aí no Instagram do Diário de uma Cristã, aproveitando aí, pessoal, para fazer aí essa...
esse merchan barato e indicar aí o IG, o Instagram aí dessa leitora aí que lê mais livro do que você poderia ler. Então, Eita, só que não. mas Queria eu. tem muita indicação lá muito boa, muito livro bom que você pode estar passando lá. @diário de uma underline, né? Cristã com 2 A no final. Isso. Vai estar aqui, né? Tá aqui, então vocês podem entrar lá. Eu quero dar uma indicação aqui de livros que vão auxiliar vocês na questão do discipulado, principalmente questão de oração, questão de conhecer Jesus e buscar essa proximidade com Jesus, que é muito importante. Eu quero começar falando do livro que, para mim, foi um livro muito importante para entender algumas coisas que muitas vezes a gente acha que não é importante. O livro do Vilas Boas, o Quem é Jesus. Esse livro, ele vai falar nada menos do que Jesus, né? O nosso mestre, que a gente precisa entender. Mas é interessante nesse livro que ele não vai tratar de Cristo simplesmente puxando muito para o lado histórico e nem muito para o lado teológico, mas trazendo um equilíbrio assim sobre a pessoa de Jesus, sobre a missão que Jesus veio realizar, sobre a vida, aquilo que Jesus faz na vida de um cristão, na prática mesmo, na realidade do dia a dia, e isso é muito importante. A Camila me conhece um pouco e sabe que eu sou um cara muito ortoprático, né? Eu sou um cara que busco muito, assim, essa ideia, essa vibe de prática, de realizar as coisas na prática. Eu gosto muito da teoria também, mas eu fico com a prática. Outro livro aqui que eu quero indicar para vocês também é esse livro aqui, Cultura de Oração, Fortalecendo a Igreja que Ora. Cara, eu não conhecia o autor, não conhecia quase nada desse livro, mas a editora eu conhecia, que é a editora Impacto Publicações, é uma editora pentecostal e ao mesmo tempo ela é uma editora que busca muito trazer livros sobre vida cristã em geral. E esse livro sobre cultura de oração, mesmo ele sendo fininho assim, eu digo a você que foi até um livro difícil. Sabe aquele livro que é fininho, mas é denso? Tipo, parece que você não termina nunca. Então, foi tipo esse livro aqui. Mas ele, assim, ele traz para você como você manifesta uma vida de oração na prática, na realidade, conhecendo mesmo, vendo histórias de pessoas que oravam, histórias de pessoas que cultivavam um tempo de oração e que viviam muito nesse tempo. E oração, a gente sabe que para esse tempo é muito importante. Eu quero fazer somente mais uma indicação aqui, e esse livro aqui, para mim, é o melhor livro que eu já li na minha vida, tá no primeiro lugar, best-seller da minha vida de livro, que é o Você Ama Aquilo que Adora, do James K. Smith, da editora Vida Nova. Voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Tá travando. Eu acho que é porque Tá vai fazer 1 hora, eu acho que ele já começa a travar. Acho que já vai terminar, mas a gente já vai terminar praticamente. Tá me ouvindo? Agora tô. Pronto, beleza. Então, a gente já vai encerrar, mas para encerrar, eu indicar esse livro aqui, que fala sobre onde o seu coração está inserido, se realmente você está amando Jesus, se você realmente está amando Deus, e é uma complexidade, assim, boa de você ler. E esse livro fala da gente cultivar a liturgia, que ele chama de liturgia do lar, cultivar o tempo de estarmos em casa, estarmos com a nossa família, como adorarmos a Deus em casa,
cultivar esse tempo. É muito importante a gente fazer isso. Basicamente eu quero até falar rapidinho sobre essa questão do lar, porque a gente tem implantado isso na nossa igreja, né? O culto doméstico. E tem sido muito bom, porque a gente tem visto como Deus tem agido no coração de pessoas que não são crentes, né? Através daqueles que são crentes, começaram a fazer o culto no lar e Deus já tem começado a trabalhar. Então, assim, nesse período a gente tem também ficado muito feliz, mesmo não estando na igreja, mas a gente tem ficado feliz porque, mesmo assim, o evangelho está sendo levado para essas pessoas. Glória a Deus. Isso é muito importante, né? Vamos agradecer aí ao pessoal que participou, né? O pessoal que estava aí acompanhando a gente. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido aí nesse tempo. Meu amigo aí, Israel Alves, tá aí assistindo a gente. Esse cara aí faz um trabalho espetacular com jovens lá no interior do Ceará, em Amontada. Deus abençoe aí, meu amigo. E todos vocês aí, pessoal. Foi uma lista grande de pessoas que entraram. E as considerações finais aqui que eu tenho a dizer para vocês também é que leiam a Bíblia, pessoal, nesse tempo. A gente tem uma indicação de leitura de livro, mas eu sei que você tem a Bíblia em casa. E meu apelo para esses dias é que você leia Tiago. Leia a epístola de Tiago, cara. Você vai ser pego pela epístola de Tiago, você vai levar uma chacoalhada, umas tapas, porque vale a pena. Quer deixar um livro aí, Camila, da Bíblia, para o pessoal ler? Agora eu li Tiago também, né? Estou estudando o Ruth, então Tiago ainda continua sendo a melhor opção, a melhor indicação. Exato, então tá conectado, o negócio tá ligado. A gente nem combinou isso, né? Por incrível que pareça, a gente nem combinou isso. Então, assim, é o Espírito Santo, cara. O Espírito Santo tá mandando vocês aí, assim, quem quiser uma indicação, a Francine, do Graça em Flor, ela fez um estudo expositivo sobre o livro de Tiago. E foi, assim, sensacional. Top. Então, quem quiser... Top. Aí colocaram nos comentários aí pra gente estar postando nos stories as capas dos livros. Eu vou estar postando, quando terminar aqui, vou tirar a foto dos livros e vou estar colocando no meu story. E lá no destaque do meu Instagram vai estar lá, Live Quarentena. Aí você pode ir passando lá que eu vou deixar nos meus stories as indicações de livros. Então, basicamente é isso, né? Foi muito bom esse tempo de compartilhamento, esse tempo de como eu quero trazer aqui, né? Edificação, exortação, de consolação para que a igreja possa se fortalecer. Traduzindo tudo que a gente falou aqui, pessoal, leiam a Bíblia e orem bastante nesse tempo para que vocês possam ouvir a voz de Deus e serem alimentados por Deus. Quer deixar as últimas palavras aí? É isso aí. Então, isso mesmo, ler a Bíblia, ler a palavra, buscar mais, aproveitar esse tempo para conhecer mais a Deus. Eu acredito que nunca vai ser suficiente todo o conhecimento que a gente adquire de Deus. Sempre quando a gente busca mais a gente aprende dele, mais parecido com ele nós nos tornamos. É isso aí. Exatamente. Então, pessoal, valeu aí pela audiência de vocês. Foi muito bom estar com vocês aí reunidos. Vamos tirar uma foto aqui, né? Dá um sorriso aí. Pronto, tirei aqui. Tirou? Vai valer. Tirei. Já tirei. Pessoal, muito obrigado aí a todos que assistiram. Camila, muito obrigado aí pelo seu compartilhamento, pelo seu ensinamento aí pra gente. Que a gente possa colocar tudo isso aí em prática e realmente crescer, né? Nesse tempo de quarentena a gente possa crescer para quando terminar tudo isso, a gente possa voltar para lá fora com gosto de gás, voltar lá fora ganhando almas, pregando mais o evangelho para as pessoas, que é isso que vai importar. Então, pessoal, não vai dar para falar o nome de todo mundo aí que participou, mas Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam nesse tempo. Foi muito bom. Deus abençoe. Abraço. Tchau, pessoal.